Não tentemos por um momento ocultar aquilo que é a realidade. A realidade é simples. A TAP está a tentar impor um confinamento ao Porto e ao Norte. E falo na senda daquilo que tem sido a sua história. Há 4 anos, recordar-se-ão que escrevi um livro aqui com o Nuno Santos, exatamente numa altura em que a TAP dizia: nós vamos abandonar rotas específicas no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Também aí diziam: porque não há mercado. Como nós então prevíamos nesse livro, o mercado tomou conta do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Apareceram novos operadores. A United para Nova Iorque, apareceu a Turkish, reforçou as suas rotas, apareceram os Emiratos, apareceram um conjunto de companhias que tomaram conta do mercado. Sucede que a TAP não é nem carne nem peixe. A TAP é uma empresa privada quando quer tomar decisões e é uma empresa pública quando quer que os portugueses paguem os seus vícios esses criados não apenas em Portugal, mas também na operação ruinosa do Brasil, que, como sabem, levou a TAP à situação atual. Esta é a triste realidade. Então, se querem dar uma ajuda apenas para uma companhia de caráter regional, façam um favor, incorporem a TAP na Carris e façam o que quiserem. Não façam é de nós tontos. Não façam, por favor, de nós loucos, porque esta região, e ainda ontem vieram números a público, foi aquela que mais contribuiu para o crescimento da produtividade nacional. Esta região foi particularmente fustigada por este vírus exatamente porque é uma região aberta, porque as empresas continuaram a funcionar, porque exporta, porque trabalha e, portanto, nós não podemos aceitar esta situação. Se o Governo entender apoiar a TAP, só tem uma forma de o fazer, é exigir que a TAP retome, no momento em que retomar os voos, a mesma percentagem entre Lisboa, entre o Porto, entre Faro, entre a Madeira e os Açores. Se quer prestar um serviço público, nós fazemos parte do público. O Porto, Trás-os-Montes, o Douro, o Minho, a região, a parte norte da região centro, que também ela precisa urgentemente da retoma dos voos, também fazem parte do público, também fazem parte de Portugal. Bom, esse anúncio diz-nos que no mês de junho a TAP informa que terá apenas 3 voos semanais Porto-Lisboa para o aeroporto de Francisco Sá Carneiro, dos 27 voos anunciados. A TAP diz também que durante o mês de junho não existirá nenhum voo internacional de e para o aeroporto de Francisco Sá Carneiro. Mas se passarmos para o mês de julho, verificamos que dos 247 voos, a TAP tem previstos apenas 5 voos internacionais de e para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. A TAP diz que estes voos representam a procura atual do mercado. Mas permitam-me que vos diga que tal não é verdade e se não vejamos um exemplo. A Suíça, que já agora importa referir que nunca deixou de voar para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, tem agora 8 voos semanais. 4 voos para Genebra, 4 voos para Zurique. No entanto, sabemos que a TAP apresenta 7 voos para Genebra e 7 voos para Zurique, mas todos a partir de Lisboa. Ou seja, não haverá, por isso, um único voo a partir do Porto. Como se explica, tendo em conta esta operação que a Suíça consegue realizar com os mesmos mercados? Ou seja, a Suíça não só identificou o mercado, como o conquistou e como consegue sozinha ter mais voos para o aeroporto Francisco Sá Carneiro do que todos os voos internacionais que a TAP tem para este aeroporto. Mas se virmos o que pensam as outras companhias, percebemos que a Lufthansa tem 3 voos por semana para Frankfurt e vai passar a 4, é a França em junho 3 voos por semana de e para Paris e a partir do dia 18 de junho a Air France consegue ter 7 voos por semana para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. KLM para Amsterdão, SATA Ponta Delgada e aguardamos ainda informações da Ibéria, da Air Europa, da Vueling, entre outras. A dinâmica das nossas mais de 20 mil empresas, dentre elas muitas de capital estrangeiro, que nos colocam como o primeiro concelho da região e o terceiro do país
com o melhor rácio de empresas de média e alta tecnologia, a par do facto de sermos também o quarto concelho mais exportador do país, é uma realidade económica e social que não dispensa um serviço de transporte aéreo nacional que responda às suas necessidades de transação internacional. Se a TAP reduzir a sua operação no aeroporto Francisco Sá Carneiro às parcas 3 linhas anunciadas, então perde o epíteto de desígnio estratégico para a economia nacional, logo deve ser excluída de qualquer plano de resgate à custa dos impostos de todo o país, posto que não servirá à coesão económica e social e territorial de Portugal. O aeroporto Francisco Sá Carneiro é uma porta de entrada no norte da Península Ibérica, com um impacto muitíssimo relevante na atividade turística e económica na área metropolitana do Porto, mas também na Galiza, no interior norte, no Douro, enfim, num território muito vasto, num território, direi, a nível nacional. O município de Vila Real, ciente das dificuldades que os setores de atividade ligados à hotelaria e turismo estão a atravessar, não pode aceitar que a empresa transportadora aérea que carrega o nome de Portugal e que é detida em parte pelo Estado português se dê ao desplante de ignorar uma parte tão significativa do país. Quando falamos na construção de um país coeso, quando falamos na construção de um país que se quer por igual, naturalmente que contamos com todos os ativos nacionais. E para nós, até hoje, era para nós também a TAP um ativo importante do país, que estava ao serviço das regiões, que estava ao serviço da competitividade das nossas empresas e que estava também ao serviço do turismo. Infelizmente, fiquei chocado com aquilo que tivemos conhecimento, porque se perde o sentido da unidade nacional, porque se perde o sentido da competitividade, mas, acima de tudo, perde-se aquilo que é mais importante, que é a nossa capacidade de podermos estar ligados ao mundo.